A Crítica na TV está de volta e hoje teve reunião das equipes que vão trabalhar no processo de transição do governo interino de Davi Almeida para o do governador eleito Amazonino Mendes. A comissão de transição é composta por 9 representantes do governo interino e 9 do novo governo. Na reunião foram definidos os modelos de trabalho e as datas para apresentação das informações administrativas que envolvem as pastas do governo atual. Mas, por causa do feriado prolongado da Semana da Pátria e do Amazonas, essas informações só devem ser apresentadas ao governador eleito até o próximo dia 15 de setembro. O principal objetivo dessa integração entre as equipes é principalmente a divulgação de dados sobre as contas públicas da gestão de Davi Almeida. E com 2 feriados na semana, muita gente está aproveitando a oportunidade para fazer uma viagem mais prolongada até os municípios próximos. Nesta segunda-feira, o movimento foi grande nos principais pontos de saída da capital. Em plena segunda-feira, olha a quantidade de gente com malas prontas para viajar. A senhora está indo para onde? Para Manacapuru. Vou indo para Presidente Figueiredo. Taquatiara. Feriadão ou não? Feriadão. Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos, 30 mil pessoas devem passar pela rodoviária para aproveitar o feriadão. A fiscalização vai ser redobrada tanto para as linhas intermunicipais quanto os ônibus fretados para retiros de igrejas, por exemplo. Então, se você for fretar um ônibus, micro-ônibus, até um táxi por fretamento, você tem que buscar a autorização prévia da Arsan e o usuário tem a garantia da viagem e da segurança. Você pode emitir essa autorização aqui pela rodoviária de Manaus e nos pontos fixos também. No porto da Manaus Moderna, o fluxo de passageiros aumentou no fim de semana e deve voltar a crescer a partir desta terça-feira. Manaquiri, né? E Parintins, Nova Olinda e Santarém. É uma procura maior, né? As passagens variam entre R$ 80 e R$ 180 reais. A maior procura é pelas viagens mais curtas, feitas de lancha. Mas tem muita gente aproveitando para visitar cidades mais distantes nos barcos maiores. É o caso do Jandir, que vai passar 3 dias em Maués. Festival de Verão de Maués. Nós estamos voltando dia 9 para cá. E claro que o feriadão também afeta o funcionamento dos bancos e hospitais, por exemplo. Vamos voltar a falar ao vivo com a Tamires Cler. Tamires, explica pra gente como é que ficam os serviços na capital nesse feriado. Nayandra, os serviços administrativos tanto da Prefeitura quanto do Estado não vão funcionar no feriado. O ponto facultativo municipal foi marcado para sexta-feira e o estadual na quarta-feira. Já em relação aos bancos, é bom saber que segunda, quarta e sexta eles vão funcionar normalmente, só fecham realmente na terça e na quinta-feira. E é bom lembrar também que as contas com taxas federais, essas não podem ser adiadas, elas têm que ser pagas, se o vencimento for no dia do feriado, tem que ser pagas antes. E já os hospitais, por exemplo, eles vão funcionar normalmente do estado, vão funcionar os serviços de urgência e emergência normalmente nessa semana inteira. E o comércio também vai sofrer alteração no horário, porque o centro só vai abrir pela parte da manhã, o centro comercial. As lojas vão abrir às 8 e fechar as portas por volta de 1h da tarde. Os shoppings vão funcionar na parte da tarde e noite, a partir das 2h da tarde, vão fechar às 9h da noite, isso a maioria dos shoppings, né? Não exatamente o horário de todos. E as praças de alimentação vão abrir um pouco mais cedo do que as lojas, vão abrir as portas às 11h30 da manhã, mas dá para aproveitar um pouquinho desse feriado, né, Nayandra? Ô, se dá, hein, Tamires? Muito obrigada pelas suas informações. Agora a gente vai dar uma rápida conferida no trânsito aqui da capital na noite desta segunda-feira com imagens da nossa Motolink. Essas são imagens aí da Alameda Cosme Ferreira, bem próximo ali ao T5, em direção ao bairro Zumbi. Trânsito bastante complicado nessa região, a gente percebe que o fluxo intenso de veículos e aí inclusive a nossa Motolink tendo dificuldades para trafegar nessa região. Você já pensou dirigir um carro que pode custar até R$ 1 milhão? Pois depois do intervalo a gente mostra um pouco dessas máquinas superpotentes que estão em exposição aqui em Manaus. Agora são 7h29, é um instante só.